Olá, meus amados irmãos, como vocês estão? Hoje nós iremos continuar no versículo 34. Vamos ver o que aconteceu nessa leitura, nesse capítulo? Vamos ler o 34 e o 35. Pega a sua água, a sua Bíblia e vamos aprender de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos orar? Amado Deus, nós somos gratos por estarmos aqui, por estarmos lendo a tua palavra, o Senhor falando conosco, ó Pai. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor fale conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar? Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e, tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com gado. Calou-se, pois, até que voltasse. E saiu Amor para pai de Siquém para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo, ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito e se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor: a alma de meu filho, Siquém, está enamorado fortemente de vossa filha. Peço-vos que a des por esposa, quer dizer, dê a ela por esposa Siquém. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: achei mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote do casamento e as dádivas, e darei o que me pediste, dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã, Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar nosso irmão um homem circunciso, porque isso não nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos: que vos torneis como nós, circuncidando todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vós, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos as nossas filhas e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era mais honrado de toda a casa de seu pai. Imagina o mais honrado. Vieram, pois, Amor a Siquém, seu filho, à porta da sua cidade e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo. Se todo macho entre nós circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos, pois, com eles habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam à porta da cidade. E todo homem foi circuncidado, dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada a Amor e ao seu filho Siquém. Tomaram a Diná, a casa de Siquém, e saíram.
Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e os que haviam na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que haviam nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós mesmos me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os fariseus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Responderam: Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te aparecera quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, e purificai e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e argolas que pendiam as orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, e ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar e o lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhes Deus: O teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te uma nação, e multidões de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falaram. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar de onde Deus falara com ele, e derramou sobre ele a libação e lhe deitou óleo ao lugar onde Deus lhe falara. Jacó lhe chamou Betel. Vamos parar por aqui. Como que um pecado gera outro pecado? Ó, a filha, como que a gente também precisa de proteção? Diná, ela saiu para ver as mulheres, né? Fala aqui que Diná saiu para ver o que estava acontecendo, para ver as filhas da terra, né? As filhas ali que estavam naquela cidade. E Diná foi sem proteção. E esse filho aqui de Amor, Siquém, a violentou. Olha que pecaminoso. Como é? E diz que esse Siquém era o mais honesto da casa. Imagina quem era o mais desonesto. Ele amou a Diná, depois de ter feito, né, o mal feito. Ele amou a Diná e queria casar com Diná. E nisso os filhos de Jacó falou que só consentiam com o casamento se eles fossem do mesmo povo que eles, que é a circuncisão. Quem não sabe o que é circuncisão, no meu vídeo, nos meus vídeos anteriores, eu tenho falando sobre. Vai lá, dá uma olhadinha, lê a Bíblia comigo para a gente estar acompanhando. Então, todos teriam que fazer a circuncisão para ser do mesmo povo de Israel. E eles, de bom grado, consentiram. Siquém, Amor, os povos da cidade. Mas Simeão e Levi não deixaram barato. Foram lá, aproveitaram que os homens estavam com dor, né? Porque tinham circuncidado. Aproveitaram, foram lá, né? Acabou com todos os homens daquela cidade. O povo e as crianças, as mulheres levaram cativos. Fizeram justiça com as próprias mãos. Porque um pecado, que é o pecado que Siquém fez com Diná, gerou mais morte, mais pecado, que foi o que Simeão e Levi fizeram. E Jacó teve que sair de novo fugido com a sua família. E para piorar a situação, pelo que a leitura aqui no versículo 2, eles tinham vários ídolos, vários deuses estranhos, que eles estavam em terras estrangeiras. Então eles pegaram
tinham esses ídolos estranhos em casa, esses deuses estranhos. Aí Jacó fala assim: purificai, mudai as vossas vestes e lançai fora todos os deuses estranhos. Então eles tinham deuses estranhos ali no meio deles, no meio do povo de Deus, né? Porque eles estavam ali naquela terra. E Jacó manda eles jogarem esses ídolos. O que que uma coisa puxa a outra, né? O que que um erro puxa o outro? Um pecado gera outro pecado, não adianta. Aí Deus mandou eles irem para Betel, né, para acampar ali, e Jacó fez um altar ao Senhor a Betel. Nós já falamos sobre Betel, Jacó que nomeou Betel, Abraão também foi para Betel, essa cidade. Nós já falamos nos vídeos anteriores, tudo já foi falado nos vídeos anteriores. Quem está acompanhando vai saber. Deus fala assim, aí Jacó falou assim: todos os deuses estrangeiros que tinham nas mãos e argolas que lhe pendiam das orelhas, Jacó escondeu debaixo do cavalo que está junto a Siquém. Tendo partido, o Senhor colocou terror na cidade para que eles não perseguissem os filhos de Jacó e Jacó. Então, eles não perseguiram. Chegando lá, Jacó edificou um altar e Deus, de novo, ele fala que Jacó não chamaria mais Jacó, mas sim Israel, que o nome dele seria Israel, que procederiam reis, nações procederiam dele. Fala aqui no versículo 11. E então Jacó erigiu a coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, derramou sobre ele uma libação e lhe deitou óleo ao lugar onde Deus lhe falara. Jacó lhe chamou Betel. Então, deixando a mensagem de hoje, não devemos fazer como aqui fizeram, violência com as próprias mãos, né? Tentar justiça por mais que eles queriam fazer justiça pela honra de Diná, isso só leva a mais consequências, só leva a mais perdição. Não resolve o assunto, não resolve. Você vê que eles tiveram que sair fugidos e mais mortes aconteceram por causa de um pecado, e um pecado gerou mais pecados. Então, a violência, a justiça com as próprias mãos não resolve o assunto. Deus, para não deixar coisa acontecer, nada pior, Deus mandou Jacó sair de lá e ir para Betel. Saiu fugido. Então, tantas consequências por causa de um pecado que Siquém cometeu com Diná, né? Que é uma violência, o povo era violento, o povo era violento, né? Não tinham temor de Deus. Que nós possamos ter temor de Deus e andar nos caminhos de Deus e dizer não a todo tipo de pecado. Que Deus haja nos corações. Tantas coisas erradas que a gente vê acontecendo hoje em dia. É falta de temor de Deus. Então, essa foi a leitura de hoje. Vamos orar para terminar? Senhor amado, nós agradecemos, Senhor, pelo teu manar de hoje. Agradecemos porque o Senhor falou conosco, ó Pai. Ó Senhor, esse pecado, Senhor Deus, essa transgressão aqui de Siquém com Diná, ó Pai, essa violência que aconteceu aqui, ó Deus. Ó meu Pai, livra-nos, Senhor Deus, desse mal. Guarda-nos, ó Deus, com as tuas mãos, ó Deus. O mundo hoje não está diferente, Senhor Deus. Tem pessoas más, ó Pai, que estão afastadas do Senhor, do temor do Senhor, ó Deus. E muitas vezes, algumas que dizem estar na tua presença, mas não está, ó Deus. Não está verdadeiramente, não foram transformadas pelo agir do teu Espírito Santo, ó Deus. Ó Pai, guarda nossas crianças, guarda, Senhor Deus, as mulheres, nós mulheres, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai. Livra-nos da mão do inimigo, Senhor Deus. Do pecado, Senhor Deus, da maldade do homem. O Senhor diz que nós somos mal, que o homem é mal, Senhor Deus. O coração do homem é mau, Senhor. Tem misericórdia. Só o Senhor pode agir onde ninguém mais pode, Senhor Deus. Proteja-nos, ó Deus, proteja-nos, Senhor Deus. Tira todo, Senhor, deuses estranhos de nossos lares, se tiver, ó Pai. Senhor Deus, não somente físicos, mas muitas vezes nós colocamos deuses em nossas mentes, ó Pai. Pode ser qualquer coisa, ó Deus, mas que o Senhor seja o único em nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Proteja-nos, Senhor Deus.
Que nós não venhamos fazer justiça com as próprias mãos, ó Deus, porque isso não resolve o assunto, Senhor. Isso gera mais morte, isso gera mais pecado, Senhor. Tende misericórdia. A justiça do Senhor não falha, Senhor. A do homem pode falhar, mas a do Senhor não falha, Senhor. Tem misericórdia. Guarda, Senhor. Guarda. Repousa a tua mão sobre nossas crianças, sobre as mulheres, ó Pai, sobre esta nação. Senhor Deus, tem misericórdia sobre as nossas casas, Senhor Deus. Ó Pai, nós confiamos em Ti. Nós estamos descansando no Senhor, ó Deus. Nos ajude a sermos vigilantes com nossas famílias, com nossos filhos, ó Pai. Capacita-nos, ó Deus, cada dia mais, ó Pai. Como mãe, como pai, Senhor Deus, vigilantes, temendo o Senhor, ensinando o Senhor aos nossos filhos, ó Pai. Oh, meu Deus, tem misericórdia. O Senhor sabe como que estão as coisas hoje em dia, Senhor. Não está diferente aqui, Senhor. Não está diferente. Esses pecados que estão aqui, Senhor. Eles não deixaram de existir, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia. As pessoas más, Senhor. Há pessoas más, Senhor. Proteja-nos, ó Pai, com as tuas fortes mãos, ó Deus. Proteja-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, agradecidos pelo agir do Senhor e pelo Senhor nos atender, Senhor. Que o Senhor está nos ouvindo, o Senhor está com os ouvidos atentos, o Senhor vê todos os homens, Senhor, os bons e os maus, ó Pai. Glórias ao Senhor. Eu oro agradecida no nome do teu Filho precioso e amado, Cristo Jesus. Amém? Eu te espero para a próxima leitura, a continuação do capítulo 35, que nós não terminamos ele. Que Deus te abençoe poderosamente.